Você já sentiu aquele peso esmagador de carregar um pecado que parece defini-lo? Aquela culpa que não sai da sua mente, que faz você questionar se Deus realmente poderia olhar para você com amor? Talvez você tenha escondido esse pecado por anos, disfarçando por trás de sorrisos e orações mecânicas, acreditando que se Deus soubesse a verdade, Ele viraria as costas para você. Mas e se eu te dissesse que esse pecado que você tanto teme entregar a Deus pode se tornar a porta de entrada para a maior experiência de misericórdia que você jamais imaginou? Santa Teresa de Ávila. Essa mulher extraordinária que transformou suas fraquezas em força espiritual, descobriu algo revolucionário. Quando você coloca seu pior pecado nas mãos de Deus, sem desculpas e sem máscaras, algo sobrenatural acontece. Não é apenas perdão, é transformação completa da alma. Muitos católicos vivem anos aprisionados pelo medo de que Deus os rejeite por causa de um pecado específico. Você pode ir à missa todos os domingos, rezar o terço diariamente, fazer obras de caridade, mas por dentro carrega esse segredo que corrompe tudo. É como viver com um tumor espiritual que você esconde de todos, inclusive de Deus. Santa Teresa entendeu profundamente essa luta porque ela mesma passou por isso. Em seus escritos, ela revela que durante anos lutou com suas próprias falhas, tentando parecer santa por fora, enquanto por dentro travava batalhas terríveis. Mas foi justamente quando ela parou de fingir e se apresentou diante de Deus como realmente era, com todas as suas misérias expostas, que sua vida espiritual começou de verdade. Você já pensou que talvez o problema não seja o tamanho do seu pecado, mas o tamanho da mentira que você conta para si mesmo sobre ele? A primeira coisa que acontece quando você entrega seu pior pecado a Deus é algo que vai chocar você. Ele não recua. Você espera trovões, condenação, castigo. Mas o que vem é um silêncio amoroso e penetrante. É como se Deus estivesse dizendo: eu já sabia, e continuei aqui. Lembra daquela passagem de João capítulo 8, versículo 11, quando Jesus diz à mulher adúltera: nem eu te condeno. Vai e não peques mais? É exatamente isso. Deus vê a verdade completa do seu pecado, em todas as suas camadas de vergonha e escuridão, e ao invés de se afastar, Ele se aproxima mais. Santa Teresa escreveu sobre isso em suas obras místicas, explicando que o maior obstáculo entre a alma e Deus não é o pecado em si, mas o medo de que Deus não nos ame por causa dele. Quando você finalmente quebra esse medo e se apresenta nu espiritualmente, descobre que a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que sua culpa. Você está pronto para parar de se esconder? O amor de Deus não é condicional ao seu desempenho moral. Isso é difícil de aceitar para quem cresceu acreditando que precisa merecer o amor divino através de ações perfeitas. Mas a verdade católica é radical. Deus te ama na sua pior versão, tanto quanto te amaria na sua melhor. Santa Teresa descobriu que Deus não é um juiz esperando para condenar, mas um pai, aguardando o momento em que você finalmente será honesto com ele. Quando você entrega aquele pecado que te envergonha profundamente, algo dentro de você começa a mudar. É como se uma luz começasse a brilhar em um cômodo da sua alma que estava trancado há anos. Você não é mais definido pelo que fez de errado. Você passa a ser definido pelo amor que recebeu apesar de tudo. E esse amor, meu amigo, tem o poder de reescrever toda a sua história. Depois que Deus recebe seu pecado sem condenação, Ele faz algo ainda mais surpreendente. Ele ilumina sua consciência de uma forma completamente nova. Você já rezou pedindo para entender por que certos padrões se repetem na sua vida? Por que você sempre cai nas mesmas tentações? Santa Teresa ensinou que o Espírito Santo tem a função de abrir os lugares escondidos do coração. E quando você entrega seu pecado com sinceridade total, essa luz divina começa a trabalhar. Não é uma luz que condena ou massacra. É uma luz que esclarece, que mostra as raízes profundas daquele comportamento. Você começa a entender não apenas o que você fez, mas por que fez. Entende as feridas que alimentaram aquele pecado, os medos que o sustentaram, as mentiras que você acreditou sobre si mesmo. Esse processo não acontece da noite para o dia. É gradual,
às vezes doloroso, mas sempre amoroso. O Catecismo da Igreja Católica, no número 733, nos lembra que o Espírito Santo restaura a dignidade de filhos adotivos e nos capacita a chamar Deus não apenas de Criador, mas de Abba, Pai. Quando essa luz divina trabalha em você, sua relação com Deus muda completamente. Você não ora mais como um escravo tentando apaziguar um senhor irritado. Você ora como um filho que sabe que é amado incondicionalmente. Santa Teresa dizia que a alma é como um castelo com muitas moradas. O pecado fecha as portas desse castelo, impedindo que a luz entre. Mas quando você entrega esse pecado a Deus, as portas começam a se abrir uma por uma. A luz não invade violentamente. Ela entra com delicadeza, respeitando o seu ritmo, mas transformando tudo que toca. Você está permitindo que essa luz entre ou ainda está trancando as portas? Essa nova visão que Deus te dá não é apenas intelectual, é profundamente relacional. Você não apenas entende melhor seu pecado, você entende melhor quem Deus é. Muitas pessoas passam a vida inteira com uma imagem distorcida de Deus, vendo Ele como um juiz severo ou um contador de erros. Mas quando você experimenta a sua misericórdia no seu ponto mais vulnerável, tudo muda. Você vê Deus não como alguém que estava esperando você falhar para te punir, mas como alguém que sempre esteve ao seu lado, mesmo quando você estava no fundo do poço. Santa Teresa teve várias experiências místicas onde Deus lhe revelou seu amor, de formas que palavras humanas não conseguem descrever. E ela sempre insistia. Essas experiências não acontecem para pessoas perfeitas, mas para pessoas honestas. Deus se revela para quem se mostra verdadeiro diante dele. O que acontece depois é libertador de uma forma que você nunca imaginou. Quando Deus ilumina sua consciência e te mostra a verdade sobre seu pecado, Ele simultaneamente começa a quebrar o poder que esse pecado tinha sobre você. Você sabe aquela sensação de estar acorrentado a um comportamento? De tentar parar 1000 vezes e sempre cair de novo? Santa Teresa entendeu que a graça não é apenas perdão, é poder transformador. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz: onde o pecado aumentou, a graça transbordou muito mais. Isso não é poesia, é uma realidade espiritual. Quando você entrega seu pior pecado a Deus, a graça que vem não apenas cobre aquele pecado, ela quebra as correntes que te mantinham preso a ele. Você começa a experimentar uma liberdade que não vem de força de vontade, mas de poder sobrenatural. Essa liberdade se manifesta de formas práticas e concretas. Você percebe que pensamentos que antes dominavam sua mente começam a perder força. Tentações que pareciam irresistíveis agora encontram resistência interior. Não é que você nunca mais será tentado, mas há uma nova força dentro de você que não estava lá antes. Santa Teresa descrevia isso como a alma ganhando suas asas. Antes, a alma estava presa ao chão, arrastando-se em padrões destrutivos. Mas quando a graça de Deus entra de verdade, ela começa a voar. Os mesmos gatilhos que antes levavam você direto para o pecado, agora encontram uma barreira de luz. E o mais incrível é que isso não vem do seu esforço. Vem da presença ativa de Deus trabalhando dentro de você. Você está pronto para experimentar essa liberdade, ou ainda acredita que está condenado a repetir os mesmos erros para sempre? O mais surpreendente é que essa transformação não acontece porque você ficou mais forte. Acontece porque você ficou mais vulnerável diante de Deus. Muitas pessoas tentam vencer o pecado com disciplina, regras rígidas, penitências severas. E tudo isso tem seu valor. Mas Santa Teresa descobriu que a verdadeira vitória sobre o pecado vem da união com Deus, não da força humana. Quando você está verdadeiramente conectado com a fonte do amor divino, o pecado perde seu apelo. É como se antes você estivesse tentando encher um buraco na alma com coisas que nunca satisfaziam. Mas agora que Deus entrou nesse buraco, Ele mesmo se torna o preenchimento. As coisas que antes te atraíam perdem o brilho, porque você encontrou algo infinitamente melhor. Não é repressão, é substituição. O vazio é preenchido com a presença viva de Deus.
Mas Deus não para por aí. Ele não apenas tira o que é ruim, ele planta o que é bom. Santa Teresa ensinava que Deus é como um jardineiro divino, que trabalha no solo da alma. Quando você entrega seu pecado, é como se você estivesse arrancando ervas daninhas que ocupavam todo o jardim. Mas um jardim vazio não permanece vazio por muito tempo. Ou as ervas voltam, ou flores novas crescem. Deus escolhe plantar flores. Ele começa a reconstruir seus desejos desde a raiz. Aquilo que antes você desejava compulsivamente começa a perder importância. E no lugar, surgem novos anseios. Você começa a desejar a oração não por obrigação, mas por necessidade espiritual. Começa a buscar a presença de Deus não porque é certo, mas porque se tornou vital para você. É uma transformação de dentro para fora. O Salmo 37, versículo 4 diz: Encontra tua alegria no Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Durante anos você pode ter lido esse versículo, achando que era uma promessa de que Deus realizaria seus pedidos. Mas o que Deus realmente faz é muito mais profundo. Ele muda os próprios desejos. Quando você entrega seu pior pecado e permite que Deus trabalhe em você, seus desejos são reconfigurados. O que antes parecia impossível de deixar agora, não te atrai mais da mesma forma. O que antes parecia entediante agora, te enche de vida. Santa Teresa passou por essa transformação radical. Ela que tinha prazer em conversas mundanas passou a desejar apenas o silêncio com Deus. Ela que buscava a aprovação humana passou a buscar apenas a presença divina. Não foi esforço. Foi graça mudando o coração de dentro para fora. Essa mudança de desejos é progressiva, não instantânea. Muitos desistem porque esperam uma transformação mágica da noite para o dia. Mas Deus trabalha como um escultor, não como um mágico. Ele vai moldando, dia após dia, experiência após experiência. Você pode não perceber a mudança enquanto ela acontece, mas se olhar para trás depois de meses, verá que não é mais a mesma pessoa. Coisas que dominavam seus pensamentos agora parecem triviais. Relacionamentos que drenavam sua energia espiritual. Agora você consegue estabelecer limites saudáveis. Hábitos que pareciam impossíveis de quebrar agora estão enfraquecidos. E no lugar deles, novos padrões começam a se formar. Você percebe que prefere acordar cedo para rezar do que rolar na cama. Prefere silêncio em vez de barulho constante. Prefere profundidade em vez de superficialidade. Essas não são mudanças que você forçou. São frutos da graça trabalhando em você. Santa Teresa costumava dizer que a memória do pecado permanece, mas seu poder sobre a vontade desaparece. Isso é importante entender. Deus não apaga sua memória como se você nunca tivesse pecado. Você ainda lembra do que fez, mas essa memória não te escraviza mais. Antes, lembrar do pecado era como abrir uma porta para a vergonha, para a tentação de voltar, para a condenação. Agora, lembrar do pecado te leva a agradecer pela misericórdia, te leva a reconhecer de onde Deus te tirou, te dá compaixão por outros que lutam com as mesmas coisas. A memória se transforma de uma arma do inimigo em um testemunho da bondade de Deus. Você consegue ver como isso é poderoso? Deus não desperdiça nada. Até mesmo seu passado quebrado, Ele usa para sua glória. Agora vem uma das partes mais contraintuitivas de toda essa jornada espiritual. Você esperaria que depois de entregar seu pior pecado a Deus, Ele mantivesse certa distância, como se dissesse: tudo bem, eu te perdoei, mas vamos manter as coisas formais. Mas acontece exatamente o oposto. Deus te puxa para mais perto. Ele te convida para uma intimidade mais profunda do que você tinha antes de pecar. Isso não faz sentido para a lógica humana, mas faz todo sentido para o coração de Deus. Santa Teresa descobriu que sua maior intimidade com Cristo veio exatamente depois dos períodos de maior fraqueza. Não porque Deus aprovava o pecado, mas porque ela se aproximou dele com total honestidade. E Deus sempre responde à honestidade com intimidade. Pense no filho pródigo da parábola de Lucas, capítulo 15. Quando ele volta para casa depois de desperdiçar tudo, o pai não o mantém à distância. Ele corre para abraçá-lo, beija seu rosto, coloca o melhor manto nele,
e faz uma festa. O filho esperava ser tratado como servo. O pai o trata como filho amado. É isso que Deus faz com você quando você entrega seu pior pecado. Em vez de afastamento, você experimenta aproximação. Em vez de frieza, você sente calor. Em vez de silêncio condenatório, você ouve palavras de amor restaurador. Santa Teresa viveu isso repetidamente e registrou em seus escritos. Quanto mais ela se mostrava fraca e necessitada diante de Deus, mais ele se revelava poderoso e amoroso para ela. A intimidade com Deus não cresce na ausência de fraqueza, mas na experiência de ser amado dentro da fraqueza. Isso desafia tudo o que você aprendeu sobre relacionamentos humanos. No mundo, quando você mostra fraqueza, as pessoas frequentemente se aproveitam ou se afastam. Mas com Deus é diferente. Sua fraqueza confessada se torna o convite para Ele entrar. É como se Deus estivesse esperando você baixar a guarda e parar de fingir para finalmente poder te abraçar de verdade. Santa Teresa descrevia momentos de oração, onde ela sentia a presença de Cristo tão real que parecia tangível. E esses momentos não vinham quando ela estava se sentindo santa, mas quando estava se sentindo miserável e corria para Ele mesmo assim. Você consegue imaginar um amor assim? Um amor que não espera você melhorar para se aproximar, mas se aproxima para te fazer melhorar. Essa intimidade transformadora tem um efeito colateral poderoso. Quando você experimenta Deus se aproximando de você no seu pior momento, quando você sente sua presença mesmo na sua vergonha, algo dentro de você muda para sempre. O medo de perder Deus diminui porque você percebe que Ele não te deixou nem quando você merecia ser deixado. A necessidade de manter uma imagem perfeita desaparece porque você já foi visto na sua pior forma e ainda assim foi amado. A ansiedade espiritual se dissolve porque você entende que a relação com Deus não depende do seu desempenho. Santa Teresa ensinava que o sinal de verdadeiro progresso espiritual não é a ausência de lutas, mas a profundidade da rendição. Quanto mais você confia em Deus com suas falhas, mais íntimo você se torna dele. E nessa intimidade, a transformação acontece naturalmente. Algo revolucionário acontece em sua identidade quando você entrega seu pior pecado a Deus de forma completa e sem reservas. Você para de se definir por aquele pecado. Durante anos, talvez você tenha carregado rótulos invisíveis. Sou a pessoa que traiu. E sou o viciado. Sou o mentiroso. Sou o impuro. Esses rótulos se tornaram sua identidade secreta, a verdade sobre você que você esconde dos outros, mas repete para si mesmo constantemente. E enquanto esses rótulos permanecerem, você nunca será livre, porque você está construindo sua identidade sobre sua falha. Mas quando Deus recebe seu pecado e você realmente aceita sua misericórdia, esses rótulos começam a cair. Você não é mais definido pelo que fez. Você é definido por quem Deus diz que você é. O Catecismo número 1215 nos lembra que aqueles que são sepultados com Cristo no batismo também são incorporados à sua morte e ressuscitados com Ele. Isso significa que sua identidade fundamental não está ancorada em seus erros, mas em Cristo. Você é filho de Deus. Você é amado. Você é escolhido. Você é perdoado. Você é livre. Não importa o que você fez. Isso não define você mais. Santa Teresa passou por essa transformação de identidade de forma radical. Ela tinha vergonha de sua vida anterior, das vaidades que perseguiu, das conversas fúteis que a distraíram de Deus. Mas quando ela realmente se entregou a Cristo, ela parou de se ver como Teresa a falha e começou a se ver como Teresa, amada de Deus. E essa mudança de lente muda tudo. Quando você para de se definir por seu pecado e começa a se definir pelo amor de Cristo, sua vida muda em todos os níveis. Suas escolhas mudam porque você escolhe agir de acordo com quem você realmente é, não de acordo com velhos padrões. Seus relacionamentos mudam porque você não está mais tentando compensar uma identidade quebrada buscando validação dos outros. Sua oração muda porque você não está mais pedindo que Deus te aceite. Você está agradecendo porque Ele já te aceitou.
Você vai à confissão não como um criminoso se apresentando à polícia, mas como um filho conversando com o pai sobre o que atrapalha o relacionamento. Santa Teresa dizia que a humildade verdadeira é caminhar na verdade. E a verdade é: você pecou, mas você não é seu pecado. Você falhou, mas você não é uma falha. Você é amado, redimido e em processo de transformação. Essa nova identidade em Cristo não significa que você nunca mais vai lutar. Significa que a luta não define você. Quando cair de novo, porque a jornada espiritual não é uma linha reta para cima, você não volta para os velhos rótulos. Você não pensa: eu sabia, eu sempre fui isso mesmo, nunca vou mudar. Em vez disso, você pensa: eu caí, mas eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou filho de Deus e vou levantar e voltar para Ele de novo. Essa diferença mental parece pequena, mas é gigantesca. Um pensamento te mantém preso ao passado. O outro te empurra para o futuro. Santa Teresa caiu muitas vezes, mesmo depois de sua conversão profunda. Mas ela nunca deixou que a queda mudasse sua identidade fundamental. Ela sabia que era amada de Deus, e isso era suficiente para levantá-la todas as vezes. E agora chegamos ao presente mais misterioso e inexplicável que Deus dá quando você entrega seu pior pecado, uma paz que ultrapassa todo entendimento. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Essa não é a paz de circunstâncias favoráveis. Não é a paz de problemas resolvidos. É uma paz sobrenatural que existe mesmo quando você ainda enxerga suas feridas, mesmo quando ainda luta com tentações, mesmo quando as consequências do passado ainda estão presentes. É uma paz que não faz sentido para quem está de fora, e às vezes nem para você mesmo. Como você pode ter paz carregando essa história? Como pode sorrir tendo feito aquilo? A resposta é simples e profunda. A paz não vem de esquecer o pecado, mas de conhecer a misericórdia. Santa Teresa de Ávila experimentou essa paz inexplicável repetidamente em sua vida. Havia momentos em que ela estava cercada de problemas, enfrentando oposição de todos os lados, lidando com doenças físicas terríveis, e ainda assim sua alma estava em profunda paz. Ela descrevia isso como estar ancorada em Deus. Não importa quão violenta seja a tempestade na superfície, no fundo do oceano há calma. Quando você entrega seu pior pecado a Deus e experimenta sua misericórdia de verdade, você ganha essa âncora. Sua alma se estabelece em uma fundação que nada pode abalar. Não é que os problemas desapareçam, é que eles não te definem mais. Não é que você não sinta dor, é que a dor não te consome mais. Há algo maior, mais profundo, mais real sustentando você. Essa paz não é emocional no sentido comum. Você pode ter dias difíceis emocionalmente e ainda assim ter essa paz profunda. Pode estar passando por um vale escuro e ainda assim sentir que está seguro. Santa Teresa ensinava a diferença entre consolação emocional e paz espiritual. Consolação vem e vai, paz permanece. Quando você está fundamentado na misericórdia de Deus, quando sabe que Ele viu o pior de você e não apenas te perdoou, mas te transformou, há uma confiança inabalável que se estabelece. Você não precisa mais viver com medo de ser descoberto. Você não precisa mais se esconder. Você não precisa mais fingir. Deus sabe tudo e Deus te ama. E uma vez que você realmente acredita nisso, uma paz que o mundo não pode dar se instala na sua alma. Você quer experimentar isso? Essa paz se manifesta de formas práticas em sua vida diária. Você dorme melhor porque não está mais atormentado por culpa não resolvida. Você enfrenta tentações com mais serenidade porque não está mais lutando sozinho. Você lida com críticas e rejeições com mais maturidade porque sua identidade não depende da aprovação humana. Santa Teresa dizia que a alma em paz pode enfrentar qualquer tempestade externa. E ela provou isso na prática, reformando conventos, enfrentando autoridades, viajando em condições perigosas, tudo enquanto mantinha uma paz interior profunda.
porque ela sabia algo que muitos nunca descobrem. Quando você está em paz com Deus, nada mais pode tirar sua paz verdadeira. O mundo pode te atacar, as pessoas podem te abandonar, a vida pode desmoronar ao seu redor, mas se Deus está com você, e você sabe disso no fundo da alma, você tem tudo o que precisa. Então deixe isso penetrar fundo no seu coração hoje. Aquele pecado que te assombra, que você carrega há anos com vergonha e medo, aquele erro que você acha que Deus nunca poderia perdoar, aquela falha que te faz sentir indigno de ser chamado cristão. Deus está esperando você entregar isso a Ele. Não parcialmente, não com desculpas, não com justificativas, mas completa e honestamente dizendo: Senhor, isso é o pior de mim. Eu não consigo mais carregar. Eu te dou isso e confio na tua misericórdia. E quando você fizer isso, quando realmente abrir seu coração e parar de se esconder, vai descobrir que a graça de Deus não é apenas perdão. É transformação total. É liberdade real. É paz inexplicável. É vida nova. Santa Teresa viveu isso e passou o resto de sua vida tentando explicar para outros o que acontece quando a alma se rende completamente a Deus. Ela escreveu livros inteiros tentando descrever o indescritível. Fundou conventos para criar espaços onde outras pessoas pudessem experimentar essa transformação. Dedicou cada momento a ensinar que Deus não é um juiz cruel, mas um amante apaixonado pela alma humana, e que esse amor não conhece limites, não se cansa, não desiste. Mesmo quando você desiste de si mesmo, Deus não desiste de você. Mesmo quando você se acha irrecuperável, Deus vê potencial de santidade. Mesmo quando você está no fundo do poço, Deus desce até lá para te alcançar. Porque esse é o tipo de Deus que temos. Um Deus que transforma lixo em tesouro, vergonha em glória, pecadores em santos. A luz da verdade que Deus acende dentro de você não serve apenas para revelar o que está errado. Ela ilumina o caminho para o que pode ser. Você começa a ver não apenas quem você foi, mas quem você pode se tornar em Cristo. E essa visão te dá esperança real, não otimismo vazio. Santa Teresa via pessoas quebradas e enxergava santos em formação. Via fraquezas e enxergava oportunidades para a graça trabalhar. Quando Deus te mostra a verdade sobre seu pecado, Ele simultaneamente te mostra a verdade sobre seu amor. E essa segunda verdade é infinitamente maior que a primeira. Seu pecado pode ser enorme aos seus olhos, mas aos olhos de Deus, sua misericórdia é oceânica. Seu pecado é uma gota. A misericórdia é o mar inteiro. E você está sendo convidado a mergulhar nesse mar e deixar que ele te limpe, te cure, te transforme. Pense em tudo que discutimos aqui. Quando você dá a Deus seu pior pecado, Ele não te rejeita. Ele te ama mais profundamente. Ele não te condena. Ele ilumina sua consciência com luz de cura. Ele não te deixa acorrentado. Ele quebra o poder do pecado sobre você. Ele não te deixa vazio. Ele replanta novos desejos santos dentro de você. Ele não se afasta. Ele te puxa para mais perto. Ele não te define pelo erro. Ele te dá nova identidade em Cristo. E, acima de tudo, Ele te dá uma paz que não pode ser explicada, apenas experimentada. Isso não é teoria religiosa. É a experiência de milhares de santos ao longo de 2000 anos de cristianismo. E pode ser sua experiência também. A única pergunta é: você está pronto para parar de esconder e começar a ser livre? Santa Teresa de Jesus te diria hoje: o Espírito Santo não apenas limpa sua ficha, ele reconstrói seu coração de dentro para fora. Ele não apaga seu passado como se nunca tivesse acontecido. Ele o redime, transformando até mesmo suas falhas em testemunho de misericórdia. Você vai olhar para trás um dia e agradecer pelo que passou, não porque o pecado foi bom, mas porque a misericórdia que você experimentou por causa dele foi tão grande que transformou tudo. Sua maior vergonha pode se tornar seu maior testemunho. Sua maior fraqueza pode se tornar o lugar onde a força de Deus mais brilha.
Mas isso só acontece quando você para de esconder e começa a entregar. Quando você tira as máscaras e se apresenta diante de Deus exatamente como está. Porque Deus não precisa de versões editadas de você. Ele quer você. Todo você. Inclusive as partes quebradas. E então, enquanto você reflete sobre tudo isso, faça uma oração simples, mas poderosa. Coloque sua mão no coração e diga em voz alta, ou em silêncio profundo: Senhor, eu te dou o que mais temo, e tu me dás uma paz que eu não posso explicar. Diga isso quantas vezes precisar, até que penetre do seu cérebro para o seu coração. Até que você realmente acredite que Deus pode e quer fazer isso por você. Santa Teresa nos ensinou que a transformação espiritual começa com um ato de confiança radical. Você confia que Deus é quem Ele diz que é? Que sua misericórdia é tão grande quanto Ele promete? Que seu amor por você não depende da sua perfeição? Se sim, então dê esse passo hoje, não amanhã. Não quando você se sentir mais digno. Hoje, agora, neste momento. Porque cada momento que você passa carregando sozinho um pecado que Deus quer carregar por você é um momento desperdiçado. Cada dia que você vive com vergonha quando poderia viver em liberdade é um dia roubado. Cada noite que você se deita atormentado quando poderia descansar em paz é uma dádiva rejeitada. Deus está estendendo sua mão para você neste exato segundo. Ele está dizendo: Filho, filha, me dá isso. Deixa eu cuidar disso. Deixa eu transformar isso. Deixa eu te libertar disso. E tudo que Ele pede em troca é que você confie nele o suficiente para soltar, para parar de agarrar aquilo que está te matando por dentro, para abrir as mãos e entregar. É simples, mas não é fácil, porque exige que você desista do controle e confie completamente. Mas essa é a única forma de experimentar a graça inexplicável que Santa Teresa tanto falou.